A partir de agora, programa Seara Espírita. Sua sintonia com a paz. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte. Começamos agora nosso programa Seara Espírita, diretamente dos estúdios da Rádio Correio da Serra, levando até você um pouco mais da mensagem do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E hoje nós estamos aqui com o Lucas Azevedo, ele que é lá de Pedro Leopoldo, do Centro Espírita Bezerra de Menezes, e vai falar para a gente hoje um pouquinho sobre a questão das drogas na visão da doutrina espírita. É um assunto sério, um assunto delicado, um assunto que tem atingido cada vez mais um número maior de famílias, e nós precisamos também abordar essa temática aqui no movimento espírita para auxiliar essas famílias, auxiliar esses jovens, auxiliar os usuários e principalmente a evitar que as pessoas entrem nesse mundo tão doloroso, tão sofrido que é o mundo das drogas. Então acompanhe com a gente no nosso programa Seara Espírita de hoje. E convido vocês neste momento para nós fazermos a nossa prece, elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade. A Jesus, modelo e guia da humanidade, nosso irmão maior. A nossos benfeitores espirituais, mentores de luz, que nos acompanham na nossa jornada terrestre. Pai amado, primeiramente agradecemos pelo dom da vida. Agradecemos pela oportunidade reencarnatória. Agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que diariamente recebemos através da sua misericórdia. E se pudermos, Pai, rogar algo, rogamos o teu amparo para vencermos o bom combate, vencermos a nós próprios, nossas más inclinações, nossas más tendências, nossos vícios físicos e morais. Senhor, auxilia-nos a cada dia sermos um pouco melhores, a compreendermos o Evangelho do Cristo e a vivenciá-lo em nosso dia a dia. Que os nossos benfeitores espirituais, os benfeitores de todos os nossos ouvintes que acompanham agora o programa Seara Espírita, possam amparar essas famílias, amparar os jovens, os adultos, os idosos, amparar assim, Senhor, toda a nossa irmã humanidade, para que possamos caminhar rumo à construção do reino de Deus aqui na Terra. Que os bons espíritos nos intuam durante o programa de hoje e que possamos assim alcançar o maior número possível de corações a respeito dessa temática delicada e tão importante. Seja conosco, Senhor Jesus, hoje e por todo sempre. Que assim seja. E hoje nós vamos falar sobre a questão das drogas na visão da doutrina espírita, como que isso começa a acontecer na família, né? Qual que seria a profilaxia, como nós conseguimos vencer a questão do vício, ou melhor ainda, né? Como evitar que os nossos jovens entrem nesse mundo tão doloroso, tão obscuro, né? Que traz tantos sofrimentos. E se você quiser participar, ligue para nós no 3332-1517. Sidney já está a postos, aguardando a sua ligação. Ou mande o WhatsApp no 98413-8111. E querendo fazer uma pergunta de forma anônima, não tem problema, só você nos avisar que a gente faz a pergunta para você de forma anônima. O importante é você participar e tirar as suas dúvidas, ok? Então participe com a gente do nosso programa Seara Espírita de hoje. Bom, Lucas, a gente traz essa proposta, né, de falarmos sobre a questão das drogas dentro da visão espírita, mas vamos também ampliar para as consequências do uso das drogas, né, e todas as dificuldades que isso traz para as nossas famílias. E eu gostaria que você começasse para a gente o nosso programa hoje, Seara Espírita, falando um pouquinho sobre onde seria a base mais importante dentro da sociedade, né, para ajudar as crianças, para ajudar os jovens a não entrarem no mundo das drogas, antes da gente falar propriamente dito das drogas. Um bom dia para você, Lucas. Bom dia, Melissa, bom dia aos ouvintes do programa Seara Espírita. É um prazer muito grande nós estarmos aqui neste momento em que a sociedade, de um modo geral, vem sofrendo muito com relação ao problema das drogas, que é uma epidemia devastadora do planeta. Em todos os países tem, em todas as cidades tem, em todas as classes sociais, em todas as classes religiosas. A droga tem
uma raiz profunda no comportamento de cada país. Tem países que assumem, criam regras, mas que regras não são respeitadas. Para você ter uma ideia, brasileiros já foram mortos, né, porque tentaram invadir países levando drogas com relação, indo de encontro às leis do próprio país. Então a gente vê que não tem uma condição. Se o trabalho não for de educação, de orientação, possivelmente nós não teremos como combater as drogas que têm destruído tanto as famílias, têm levado tanta dor, tanto medo, tanta aflição ao ser humano de um modo geral. Então as drogas realmente, para muitos, é considerada o anticristo da atualidade, porque roubos, porque assassinatos, porque envolvimentos aí com relação ao ilícito, tem por trás a droga envolvida. É verdade, é uma grande realidade. E a família, ela tem um papel primordial no direcionamento das crianças, dos jovens, para não chegar ao uso das drogas? O trabalho com relação às drogas, Melissa, a gente sabe que não tem um remédio que possa evitar que as pessoas saiam, que sejam usuários, saiam da droga, e não tem remédio para combater, e não tem eficácia policial de leis para combater. Então o trabalho com relação às drogas, ele tem e deve ser feito com educação. E a educação tem que ser no berço familiar. Uhum. Nós temos que, às vezes, observamos a transferência de responsabilidades da educação para as escolas, mas a base familiar, o lar ainda é a base para, como você disse, a profilaxia, para que os jovens não entrem e para que o lar, se restituindo, ele possa resgatar com amor e acolhimento aquele jovem que já entrou, embora seja mais difícil, né? Porque o ditado que se diz hoje com relação às drogas é que ela leva a 3 caminhos. A rua, a pessoa acaba a família abandonando, porque já não consegue mais o convívio, porque já entra em desespero. A rua, ou cadeia, ou cemitério. Esses 3 caminhos são direcionados, mas nós temos que mudar esse paradigma, nós temos que encontrar outra saída. É o que a gente vai tentar desembaçar esse para-brisa aqui para ver se tem uma outra saída para recuperar os jovens e também para auxiliar aqueles jovens a não entrarem nesse caminho tão tortuoso. Mas você disse com muita propriedade, o lar é a base da orientação segura para que os filhos não caiam. E, infelizmente, os pais hoje não estão cumprindo este papel. Não sabemos se por causa do tempo, correria do dia a dia, mas não estão sentando com os filhos e informando sobre as drogas. Uhum. O risco, a responsabilidade, as consequências desastrosas que a droga traz quando a pessoa acaba entrando nesse caminho tortuoso. O que acontece? O menino começa a conhecer as drogas na rua, às vezes no momento de infelicidade pessoal, que acaba sendo envolvido por um traficante, por alguém que esteja passando por aquilo. Já fiz isso aqui, vai também, e a pessoa acaba indo. Quando você assusta, o filho está chegando dentro de casa, já tem direto para o quarto, já não dá um bom dia para ninguém, já fica mais isolado. Peraí, o que está acontecendo com esse menino? Quando vai olhar, a rua já está fazendo o papel que o pai deixou de fazer e o resgate tem que ser feito imediato. É verdade. E, Lucas, existe uma idade que os pais devam começar a conversar sobre esse assunto com os filhos? Ou quanto mais cedo, melhor? Olha, nós espíritas sabemos que o espírito que está reencarnando naquele lar, está nascendo, ele pode estar trazendo tendências viciosas ao tabagismo, ao alcoolismo, né? Então, como diz o Chico Xavier uma vez, Chico, meu filho já tem 8 anos, eu gostaria de levá-lo para a evangelização. Minha filha, você já está 8 anos atrasado. Então, às vezes o filho nasce com tendências viciosas, mas já encontra um lar onde a família bebe, onde o pai fuma, onde o clima ali com relação aos vícios já está assim exposto. Uhum. A pessoa acaba se envolvendo. Então, quanto mais cedo melhor você orientar o seu filho, melhor, para que ele tenha uma segurança na vida. Porque se esperar a idade certa, não existe idade para orientar. A idade para orientação é a idade da capacidade do filho entender as informações para que ele tenha uma vida segura. Você pode mudar a forma de abordar, claro, né? O linguajar para a criança mais pequena, né? E depois deixar uma forma mais clara para o jovem, para o adolescente. E é tão sério, Melissa, porque as pessoas hoje, os pais já estão comprando celulares para as crianças com 8, 9 anos de idade. Não informam do risco que um celular traz para as pessoas. E agora você imagina, o menino com 8, 9 anos já tem um celular, mas com 8, 9 anos ele não foi alertado sobre as drogas, sobre o cigarro, sobre as más companhias, sobre as orientações seguras para ele saber ir e vir sem desvirtuar no caminho quando for abordado por alguém.
né? E uma coisa que você falou que me chamou a atenção, Lucas, é a questão das drogas lícitas, né, chamadas de drogas lícitas, mas que seriam uma ponte, né, que seria uma porta de entrada para as ilícitas, que é a questão da bebida, que é a questão do cigarro. Né? Isso pode realmente um jovem que faz uso de bebida, que usa, né, faz uso de cigarro, isso pode levá-lo ao uso de outras substâncias entorpecentes que vão prejudicar sua vida também? Foi uma boa pergunta. Isso é a porta de entrada, que no Brasil nós temos aí a cigarro e a bebida, que são drogas lícitas, permitidas por lei, né? No cigarro já houve um avanço, as placas alertivas, né, de não fumantes, a de proibido fumar, não fumantes agora já nem existe mais. Proibição de propagandas. De propagandas, né? Nas cartelas de cigarro já tem aquelas imagens impactantes para a pessoa dar um baque ali, alertar, mas na bebida geralmente não acontece isso. São propagandas de bebidas, são feitas por pessoas conhecidas, atrizes famosas, cantoras, que nunca colocaram um copo de cerveja na boca. A gente lembra aí da Sandy, da dupla Sandy Júnior, ela pegava um copo de cerveja próximo à boca e falava: eu também sou devassa. A gente não sei se pode falar o nome da cerveja aqui, já falei, né? Mas ela nunca colocou um copo de cerveja na boca. A Ivete Sangalo e outras atrizes aí famosas que estão sendo objeto de levar as pessoas a cair num caminho tortuoso do vício apenas por dinheiro. Nunca fumaram, nunca beberam. O que acontece? A pessoa não tem condição de chegar, são propagandas luxuosas, de ambientes maravilhosos. Eu não consigo chegar naquele local bonito, maravilhoso, andar de jet ski, nem de avião. Não consigo chegar próximo àquela atriz famosa, mas o cigarro, mas a bebida está aqui na esquina. É verdade. Né? Então acaba essas drogas lícitas sendo a porta de entrada para as drogas ilícitas, que seja o crack, seja a maconha e seja a cocaína. E por falar nessas drogas, Lucas, quais são as drogas mais comuns? Você citou 3, né? Elas seriam as mais comuns na nossa região, no nosso estado, no Brasil? Realmente o crack, a cocaína e a maconha, elas são as drogas da nossa região, aqui no Brasil, né, vamos dizer assim, que estão mais devastando, acabando com os jovens. Principalmente o crack, né? A maconha hoje já virou um cigarro comum. Se não fosse o cheiro, todo mundo fumava no mesmo lugar. Então a pessoa vai para um canto isolado porque o cheiro é muito forte, né? Mas a cocaína, o crack, nem cheiro tem. O problema é a maneira como que usa, então tem que esconder. Mas a cocaína e o crack estão sendo realmente o gatilho para detonar o jovem, que é muito difícil sair. O entrar é muito fácil. E às vezes até convidativo, porque a droga ela tem 3 momentos. Primeiro ela atrai, depois distrai e depois destrói. O problema é que o usuário não sabe em que momento que ele está na condição de usuário. Para ele está apenas se distraindo, quando já está se destruindo e levando a própria família junto. Mas ele mesmo não percebe isso. Ele acha que ele está num momento de euforia, que aqui está resolvendo o problema dele, ele fumando aquela pedra de crack, ou a maconha, ou a cocaína, ele está resolvendo aquele problema momentaneamente, sem saber que daí a meia hora o cérebro vai pedir de novo, porque as consequências são desastrosas demais. A gente vai falar sobre isso mais à frente. Então ele acha que ele está naquele momento de euforia, está resolvendo o problema. Não consegue perceber que ele está criando uma monstruosidade de problemas para trás, dores, aflições para a família, para a sociedade, e sem contar na visão espírita que é um suicídio, ele se transforma num suicida quase que direto, porque não tem como saber hoje em dia que isso são drogas que matam as pessoas. É verdade. Agora, Lucas, uma situação que eu vejo muito delicada é como os pais agirem quando percebem. Às vezes os pais dão atenção, dão cuidado, né, educam, até alertam sobre a questão das drogas, né? Hoje a gente, como você disse, a gente não pode alegar desinformação, porque o que mais nós temos hoje é informação. E às vezes os pais se deparam naquela situação assim: mas eu vejo que meu filho está caminhando, está usando maconha, né? Tá indo com companhias ali que não são adequadas, não me respeita mais, né? Já está naquela fase mais crítica da adolescência ali, que não respeita, que não ouve, que briga. Como os pais devem agir nessas situações mais críticas, Lucas? Os pais são as primeiras pessoas que têm a capacidade de descobrir se o filho está começando a envolver com drogas ou com outras coisas ilícitas. Porque o comportamento muda.
Quando o filho começa a usar cigarro, bebida ou drogas, o que for, o comportamento muda dentro de casa e os pais que convivem diretamente são os primeiros que têm a capacidade de percepção. Às vezes o filho chega em casa, já vai para dentro do quarto, não quer conversar. O menino só fica dentro do quarto, está fechando a porta, ele não fechava a porta. Ele chega e não deu bom dia, levanta a mão, meu filho, peraí, bom dia, vem cá, sua mãe está falando. O meu filho está assim, está diferente, o que está acontecendo? Alguma coisa já está acontecendo. Então, a senhora que está me ouvindo aí, através da sintonia aqui do programa Seara Espírita, se dá às 5 horas da tarde, a aula do seu menino terminou às 5. Deu às 6, 6:30. Seu filho ainda não chegou, pode conversar que alguma coisa está errada. Se seu filho deu 7 horas da noite, você não sabe onde ele está, nem com quem ele está, pode observar que alguma coisa está caminhando para o lado errado. E os pais têm que acompanhar isso. E se o pai é amigo do filho, e a mãe é amiga do filho ou da filha, é muito mais fácil. Mas se o filho passa a ter medo do pai, ou ter medo da mãe, de acordo com a atitude que os pais agem para com eles, possivelmente a rua acaba adotando. Então o lar ele tem que se estruturar na amizade, no diálogo, no respeito e no carinho. Se o lar está desequilibrado, as consequências acabam caindo naquele filho que está aguentando de toda aquela reação negativa, aquelas vibrações de dificuldades que o lar criou ali entre marido e mulher, entre irmãos. Isso tudo é uma porta que se abre espiritualmente, de influências espirituais, para que a criança busque a rua para sair daquele clima. Então, você perguntou bem, os pais são os principais, aqueles que têm a condição melhor de observar se o filho está desviando do caminho e tomar uma atitude de amor, de acolhimento. Às vezes a repressão, o xingar, o bater não resolve, porque nós não sabemos que espírito está reencarnado, né? Mas quando você acolhe, você, olha meu filho, o caminho é assim. Então os pais estudem sobre as drogas, dão uma lida na internet, todo mundo tem acesso. Meu filho, olha procure aqui, ajuda, né, com um profissional. Procure ajuda, porque depois, para resgatar o filho no fundo do poço da droga, é muito mais difícil. Vale a pena um esforço a mais para que ele não entre, porque se você observar bem, os pontos de venda de drogas aumentam cada dia mais. É verdade. Se um traficante é morto, aparece 10. Se uma boca de fumo é fechada, abrem-se várias, né? Então, os aviõezinhos são muitos. Então, nós temos que trabalhar com educação, com orientação. Que é droga, Melissa? É compra e venda. É oferta e procura. Se você orienta os seus, ou aqueles que estão ao seu alcance de influência, para não procurar, explicando os benefícios, possivelmente não vai. Quem tem não vai vender, porque o traficante não obriga a vender. Ele às vezes até oferece primeira de graça para que a pessoa possa ir lá depois. E depois vai, Melissa, numa situação muito difícil, porque depois que a pessoa vicia, os pais que estão nos ouvindo aí, tem algum filho envolvido nisso, você sabe como que é. Depois que vicia, ele perde o controle dele mesmo. Ele perde a família, ele perde emprego, ele acaba entrando no caminho do roubo para se manter, porque chega um ponto tal que a família não aguenta mais. Às vezes já roubou dentro de casa. Pais, os ouvintes estão nos acompanhando, pais não vão denunciar um filho pelo roubo de celular, pelo roubo de um liquidificador dentro de casa para levar para a boca de fumo. E já existe um entorno. O que é o entorno? Você chega com um liquidificador, com um botijão de gás, já tem aquelas pessoas no entorno que compram. Então a pessoa troca ali, às vezes, um celular de R$1.000 por 3 pedras, devido ao desespero e aflição que a pessoa está de usar. Por isso que o alerta é muito importante. É muito triste. Quem vive sabe como é triste e doloroso, né? Agora, Lucas, um ponto delicado quando o jovem ou familiar, né, o ente querido já está envolvido na questão das drogas, ou seja, a gente já está naquela fase de tentar resgatar, tentar ajudar numa situação que já está estabelecida. A internação compulsória, ela resolve ou ajuda na solução, ou pelo menos na busca da solução do problema? Olha, devido com relação às internações, o problema é o seguinte: as casas de internação, 90% delas só aceitam a internação se o paciente querer, ele tem que estar querendo ir, ela tem que ser voluntária. As involuntárias, são poucas as casas, a pessoa até busca sobre a pessoa vai com força, leva a força, mas a diferença é porque quando a internação é voluntária, se o usuário quiser sair, ele sai, vai embora, não quer ficar aqui não, tá embora, não vai. Foi voluntário. Mas na involuntária, a clínica não pode deixá-lo sair. Tem que chamar alguém para levar. A diferença está aí.
mas a pessoa tem que querer. Porque, olha só a composição química de um crack, veja se tem condições de um corpo humano, de um cérebro, aguentar. O resto do lixo da cocaína, mais cal, já foram encontrados em substâncias em exames laboratoriais, da composição do crack. O lixo da cocaína, o resto daquela munha da cocaína que não serve mais, cal, querosene, pó de mármore, cimento, amoníaco, acetona, remédios vencidos ralados e outras substâncias. Não tem cérebro que aguenta, não tem corpo humano que aguenta. Verdade. Então, com 8 segundos, uma pedra de crack, ela leva 8 segundos para chegar ao cérebro. E começa a atingir o cérebro justamente na área do juízo de valor. O que é o juízo de valor? É aquele momento que você respeita a sua mãe porque você ainda sabe que ela é sua mãe. Mas depois de um certo tempo de viciação, a gente vê casos aí em que o filho matou a mãe, matou a avó por causa de droga. Ele não está vendo ali a mãe e a droga. O vício está tanto, o cérebro está tanto lesado, que o juízo de valor já não existe mais. Ele está vendo ali um empecilho para ajudá-lo a comprar a droga, o que for. Então a mãe tem dinheiro, não vou dar. Ele sabe que a mãe tem, às vezes acaba matando, às vezes acaba roubando, porque ele perde o juízo de valores. Ele não vê ali a mãe mais. A lágrima da mãe no momento de abstinência, de fissura, para ele não existe. Nós acompanhamos alguns casos em que a pessoa naquele estado de fissura querendo sair, a mãe não querendo deixar, e o menino, eu vou sair, você, meu filho, olha o que você está fazendo. Não percebe, ele não percebe o que está fazendo mais. A droga já está num domínio total. Sem encontrar o que a gente vai entrar daqui a pouco na influência espiritual nesse momento. Porque ele não tem que vencer só o desejo que o cérebro passa a pedir. Dopamina, noradrenalina, serotonina já não existe mais, neurotransmissores já completamente lesados. Então, quando toma-se um medicamento para ajudar, não tem como ele fazer efeito enquanto o cérebro não se desintoxicar, pelo menos um pouco. Então, o que acontece? Ele fica exposto a ele mesmo, à exigência física, à exigência espiritual, e aí fica muito mais difícil de sair. Por isso que a educação ainda é a melhor e única maneira para que o nosso filho não saia, não entre no caminho tortuoso das drogas, e aqueles que já estão, é o amor para acolher. Porque criticar, condenar, xingar, ameaçar, não resolve, porque ele já está mais do que ameaçado. Ele já está praticamente com os dias contados, porque o jovem usuário, quando ele chega nessa condição, a vida dele, infelizmente, ela será curta. A estatística de morte é entre 15 e 35 anos. Nossa, é muito pouco. É muito pouco. Dificilmente um usuário vai carregar um neto. Muito jovem, é. Muito jovem. Então nós temos que trabalhar. Hoje o crack, as drogas hoje são, principalmente o crack, como anticristo. Porque está em todo lugar, em toda a classe social, e está devastando mesmo as famílias. E nós, às vezes, a pessoa às vezes se previne aí contra a AIDS, usa um preservativo, mas não orienta os filhos para se preservar contra as drogas. Você acha que falta, talvez, igual que você citou a AIDS, porque hoje a gente viu uma campanha muito grande falando da AIDS, né? Você acha que falta, talvez, um incentivo maior por parte dos governantes, de alerta, um trabalho mais intenso nessa questão da prevenção das drogas? Chico Xavier, na época do Chico, ele falava isso. As escolas, o governo, ele fala inclusive nos intervalos de shows, deveriam estar falando sobre as drogas, devido à quantidade de mães, de avós, de tios que o procuravam falando do envolvimento dos parentes com as drogas. Ele pergunta por que é que o governo não faz esse tipo de propaganda, de alerta. Ele fala inclusive que nos livros escolares já devia estar inserido essa matéria de alerta. Muitos irão cair, sim, mas muitos também não irão entrar. Sim. Olha o que o Chico Xavier já falava sobre isso. E a gente vê que as ações do governo são poucas. A polícia não tem como combater. A polícia vai fazer o que ela pode. No Brasil, em 2016, Melissa, entraram nas nossas fronteiras 120 mil toneladas de drogas. Nossa. Com muita luta, com muito esforço, muito empenho, polícia militar, civil, marinha, aeronáutica, exército, conseguiram apreender 30%. Então você vê que a maioria que entra é distribuída no país. Não tem, o combate não tem como. A polícia faz o que pode e tem mais. Às vezes prende o traficante, daí a 2 horas ele já está na rua, o policial está lá fazendo o boletim de ocorrência 4 horas. Se for de menor, a maioria são reincidentes.
Então, reincidentes. É como se diz na popularidade, é enxugar gelo. Então, o trabalho de combate não vai resolver. O trabalho para resolver essa questão é de educação, talvez a longo prazo, mas a conscientização tem que ser da família. Não vamos esperar que o governo vai criar leis que vai tirar o meu filho do crack. Não vai. Não vai. As clínicas hoje, a maioria das clínicas são evangélicas e temos que aplaudi-los, porque têm feito um trabalho maravilhoso. Dentro da doutrina espírita, os espíritas têm poucas clínicas, tem algumas, os católicos também têm bastante, mas os evangélicos têm mais. Mas o problema das clínicas, que a gente fala assim, a alegria das clínicas, mas é um problema. Porque, de acordo com a Unifesp, para que a pessoa possa se considerar reabilitada, é 24 meses. Trabalho científico. A maioria das clínicas de internação no Brasil é de 9 meses a 1 ano. 9 meses a 1 ano. E o que é pior, Melissa? Que vai assustar os ouvintes, mas serve de alerta. Que 78% cai na primeira semana que sai. Por quê? Porque a maioria, as condições que oferecem as clínicas hoje de um trabalho psiquiátrico, psicológico, é muito restrito. A maioria das clínicas são ex-usuários que estão ali doando de si para que outros não caiam, fazendo dor do coração, alertando, ajudando, meu filho, não vá. E dentro desses 78%, Melissa, 50% cai no primeiro dia que sai. Nossa. Então é muito sério. Então o trabalho tem que ser de acolhimento, não se interna. Quando se interna um usuário, não é como você interna uma pessoa com pneumonia em um hospital. Quando ele recebe alta, ele está curado. No caso das drogas, não. Quando ele sai, tem clínicas, acompanhamos quase 30 clínicas. Quando a pessoa sai, recebe um certificado, faz uma festa, que alegria. E cai no primeiro dia, 50%. Por quê? Porque a influência espiritual que nós vamos entrar agora é muito grande. Cura-se o corpo, se não curar a alma, há influência do Deus. É verdade. Bom, nós vamos para o nosso intervalo comercial para a gente refletir sobre esse primeiro bloco aí, né, com essas informações tão delicadas e até tristes, né, dessa questão da dificuldade da libertação do uso da droga, da recuperação, mas precisamos alertar as famílias, alertar os jovens para que não caiam, né, nesse caminho tão doloroso. E gostaria de mandar um abraço, porque o Lucas falou do trabalho da polícia aqui em relação à questão, né, de tentar alertar os jovens, a turma do ProERD, que tem feito um trabalho bacana nas escolas para evitar que os jovens entrem por esse mundo, né? A gente sabe que não é fácil, como o Lucas falou, alguns irão cair, mas pelo menos a sementinha está sendo plantada e a gente tenta assim evitar. Então, um abraço à turma do ProERD, dessas clínicas também que buscam ajudar com o coração mesmo, que fazem tudo que é possível para tentar ajudar. Em Barbacena a gente tem o Efraim, que é essa situação que o Lucas coloca, né, de pessoas que tentam ajudar, porque já passaram pela experiência e tentam ajudar outras pessoas que passam por esse tipo de problema também. Não é fácil, mas a gente luta e Jesus está no leme, vamos, que com certeza alcançaremos, né, a nossa recuperação enquanto humanidade. No primeiro bloco a gente falou muito sobre a questão mais técnica, né? Trouxemos aqui algumas informações de estatísticas, infelizmente estatísticas tristes, né? Mas vamos falar agora um pouquinho sobre a questão espiritual, Lucas. Quais são as consequências espirituais do uso de entorpecente, Lucas? Olha, quando você fala aí sobre estatísticas, ela é tão negativa, porque a cada 100 usuários de crack, 2 a 5 conseguem recuperar. No caso da cocaína, é de 3 a 7. Você vê que ela é muito desfavorável, né? Muito. E aqueles que conseguem é porque realmente querem, se esforçam realmente, tomam uma posição. Porque as consequências são devastadoras e desastrosas, porque tudo que nós lesamos no nosso corpo, lesamos no nosso perispírito. Se não conseguimos corrigi-lo nessa encarnação, teremos que resgatá-lo em uma outra. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Melissa, aquela pergunta que todo espírito sabe de cor. Os espíritos influenciam em nossa vida? Eles respondem que muito mais do que nós imaginamos, que de uma certa forma, que frequentemente, de ordinário, são eles que nos dirigem. Então a gente observa a influência que tem quando alguém entra no caminho tortuoso das drogas. Porque aquele que jovem, e estão morrendo jovens aí de drogas a cada minuto, nós estamos conversando aqui, já deve ter morrido muitos, eles chegam do outro lado, não tem um ponto de droga, não tem uma boca de fumo, eles têm que aproximar de alguém para continuar satisfazendo os vícios que chegaram do outro lado com eles.
E o que é que eles fazem? Aproximam daqueles que usam. Então ninguém fuma uma pedra de crack, ninguém fuma um cigarro de maconha, ninguém fuma um baseado de cocaína sem 2, 3, 4, 5 espíritos juntos, porque estão do outro lado daquele estado de fissura e desespero. Então por isso que a dificuldade para o usuário sair é tão grande, que ele tem que vencer o desejo que a química pede no corpo físico e as influências espirituais. E quando a pessoa, às vezes, não consegue, aqueles espíritos obsessores que estão ali, às vezes não consegue ver um potencial de uso naquele jovem, insufla até a ideia, você não vale nada, sua família está sofrendo com você, você é uma pessoa desprezível, e não sei o que, a pessoa começa, gente, o que eu vou fazer com a minha família? Não, isso não é vida. E acabam, quantos casos aí em estatística que caem no caminho pior ainda do suicídio. Então ele transforma aquele mal em um mal muito maior. Então as consequências, quando chegam do outro lado, como suicida, são devastadoras. E às vezes tem que reencarnar numa condição muito pior. Então a influência espiritual é muito grande. As companhias espirituais daqueles que envolvem caminhos tortuosos, dos vícios, ela é grande demais, mas só de espíritos ligados a isso. Por quê? Porque a pessoa às vezes não encontra nela em si a força e a coragem para vencer. Porque tem 2 caminhos para sair das drogas. 2 opções, somente 2. Primeiro, Deus. Sem Deus, não tem jeito. A segunda é ele querer. Porque não tem cura, tem controle. Se não tem cura e tem controle, o controle tem que partir da pessoa. Se ela se entregar, possivelmente vai morrer de suicídio indireto, com a devastação do corpo, ou às vezes no suicídio direto, quando a pessoa também chega naquele ponto que ela não consegue mais vivenciar aquele momento, ela acaba se suicidando, e o número tem acontecido de suicídios tem aumentando gradativamente. Por isso é importante o acolhimento, o amor, para que mesmo a pessoa sendo usuária de droga, a família esteja acolhendo com amor. Porque se criticar, bater, xingar, você não presta, você é um vagabundo, ele não é, ele é um doente. Ele é um doente, porque fora da droga, toda mãe sabe que o filho é um filho bom. O pai sabe que o filho é um filho bom. Ele está doente, enfermo, porque ele caiu nesse caminho. E a condenação só leva a pessoa mais para o buraco. É o acolhimento com amor, até porque se ele vier a suicidar, se ele vier a ser morto numa boca de fumo, se ele vier a ser atropelado porque perdeu o juízo e às vezes atravessa uma rua sem perceber e morre, os pais têm a consciência tranquila. Olha, eu não abandonei, eu tentei ajudá-lo, eu tentei segurar a sua mão enquanto eu pude, tentei colocar Deus no coração dele enquanto eu pude, porque a consciência pesada que eu larguei para lá, que eu abandonei, vai ser difícil. É o chamado remorso. Por que eu não fiz um pouquinho a mais? Por que eu não ajudei um pouquinho a mais? Até porque quando eu tinha enterrando um filho nas drogas, eu falei, meu filho, eu fiz a minha parte. Minha consciência está tranquila perante Deus. Paulo de Tarso fala, olha, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tanto o usuário teve o livre-arbítrio para escolher, mesmo sob influência espiritual, mas ele teve o livre-arbítrio. Então, a opção foi dele. E nós espíritas ainda temos um conhecimento a mais, que ele pode ter já reencarnado com tendências aos vícios para que ele pudesse vencer as dificuldades. Kardec fala isso. Olha, a pessoa que tem tendência ao roubo, ela vai nascer no meio onde isso acontece, para que ela possa provar para ela mesma que ela venceu isso aí. A gente imagina quem está nascendo em Brasília na área política, né? Que luta que deve ser. Mas essa influência é muito grande e as consequências espirituais são muito grandes. É verdade. Muito grande. Você me fez lembrar um livro que eu li há mais de 10 anos atrás e que eu gostaria de sugerir como leitura. Você citou as obras básicas, que são fundamentais também, que falam sobre essa questão, mas também eu gostaria de um livro que direciona muito sobre o assunto, que é a obra Tráfico, Doloroso Resgate, de Eurípides Kuhl. E eu lembro que eu li esse livro tem uns 20 anos, eu acho quase, e me marcou muito porque ele mostra as consequências espirituais, né? Então a sinopse do livro é assim: em nossos dias, consumo e venda de drogas, sequestro, prisão, violência, comportamentos obsessivos podem cercar pessoas, famílias e instituições e levá-las à desestabilização ou ao esfacelamento. O presente volume oferece ao leitor amplo material sobre tais assuntos, vigoroso bastante para podermos, findo a leitura, fazer opções claras sobre os nossos caminhos. Porque ele mostra muito essas consequências que você está falando para a gente, né, do uso da droga para o próprio usuário,
a responsabilidade dele perante a sua própria família, porque ele não destrói só a si próprio, exatamente. Ele destrói a mãe, ele destrói o pai, ele destrói os irmãos, ele destrói toda a família que está ali naquela volta, porque passa a família a viver em torno daquela situação dolorosa, exatamente. Né? E às vezes quando parte para um tráfico, ou como você colocou, né, um aviãozinho, ou alguém que incentiva mais alguém a usar, ele também se torna responsável por essas outras vidas que vão se influenciando ou pela sua forma de viver, ou pela própria indicação desse usuário, né, que levam outros jovens a se tornarem usuários também, e isso vai criando uma teia muito dolorosa, né, que o resgate, como o tema fala, né, é bem doloroso. E a responsabilidade perante a consciência, perante Deus, do traficante, daquele que induz, daquele que envolve alguém, é muito maior. As consequências pós-morte do usuário é completamente menor do que a do traficante. Aquele que trafica, aquele que tem consciência, que está destruindo famílias, vendendo drogas, usando a droga para viver, para as condições materiais, a consequência espiritual para ele é muito pior. O sofrimento para ele será muito pior. Homicídio, né? Responde por diversos milhares, talvez, de homicídios. Exato. E a maioria das pessoas que vendem, Melissa, não usam, porque sabem o peso da consequência. Verdade, não é? Verdade. Então, esses são considerados homicídios, feminicídios, infanticídios, porque estão levando realmente à perdição, à destruição de famílias. A consequência espiritual para esse, quando chegarem do outro lado, será muito grande, porque ninguém vai morrer. Nós morremos fisicamente. Quando chega uma pessoa usuária de droga no plano espiritual, vai ser acolhido muito mais rápido que aquele que viveu aqui na Terra, matando as pessoas vendendo drogas, porque chegará do outro lado a uma condição muito pior. Agora, como você disse, Lucas, a vida não acaba, na verdade a vida continua no plano espiritual, e esses irmãos terão oportunidades de novas encarnações. Quais seriam as consequências para o usuário de drogas numa nova encarnação dele? Ele trará consigo reflexos dessa vivência que ele teve, organicamente falando? Claro, a doutrina nos fala sobre isso, né? Que a pessoa que, por exemplo, o usuário de crack, se a causa final da morte foi devido a problemas que o cérebro não conseguiu segurar, ele morreu por causa de um derrame, ele vai voltar com problemas nessa área, né? Se for o coração, ele vai ter as consequências de uma cardiopatia, de um problema qualquer cardiovascular devido ao uso. Se ele, devido ao uso, se suicidou, dando um tiro na cabeça ou pulando na frente de um trem, as consequências serão muito graves na próxima encarnação. Mesmo sabendo que ninguém morre, a gente sabe que as consequências, ninguém foge da lei. É a colheita, plantio e semeadura, né? Se você plantou, você colhe, não tem jeito. Agora, as influências espirituais, Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, no item coletânea de preces, fala o seguinte: que a causa primeira do mal está em nós, e os maus espíritos não fazem senão aproveitar as nossas tendências viciosas. Então, aquele ali tem tendência ao crack, ao cigarro, à bebida, vão ficar por ali, que nós vamos fazer um bom investimento nele. Ele não quer saber, os obsessores não querem saber se a mãe do usuário está sofrendo, se ele é jovem ainda, ou criança ainda, ele não quer saber disso. Ele quer que leve, induzi-lo ao caminho, para que eles possam usá-lo como uma ponte para satisfazer seus desejos também. Por isso que a gente volta novamente à base familiar, para levar Jesus para o filho, levar Jesus para dentro do lar, levar Jesus para o coração. Ter o Cristo não é ter religião, é ter religiosidade. Quando nós temos o Cristo conosco na nossa vida, nós policiamos o nosso pensamento, nós policiamos as nossas atitudes, e o que é mais importante, nós trazemos para perto de nós espíritos protetores de luz, o nosso anjo guardião, que no momento em que a gente desvia para o caminho tortuoso das drogas, eles falam: meu filho, para aí você vai sozinho, para aí eu não vou. Então, quando a luz se afasta, as trevas nos envolvem. É verdade. Paulinho está aqui com a gente, ele gostaria de fazer uma pergunta para você, Lucas. Bom dia, Paulinho. Bom dia, Melissa, bom dia ao querido amigo ouvinte, bom dia, Lucas. Prazer poder te ouvir, né? Porque esse tema é muito importante para a nossa sociedade. A minha pergunta é exatamente isso, na questão da problemática na intimidade da sociedade. Quando nós vimos assim, pessoas, indivíduos, família,
e sociedade, até que o problema chegue no seu meio, onde você tem que lidar diretamente com o problema, não é um problema seu. Então você não vê isso como algo que te incomoda. Mas a gente precisa de observar, e eu queria ouvir a sua opinião, que seria muito fácil para a espiritualidade superior, para Jesus e a sua equipe, resolver o problema. Era só retirar esses indivíduos que são aparentemente estorvo na sociedade e levá-los para outro ambiente espiritual ou para outro mundo, para eles evoluírem lá. Mas existe um contexto aí, né? Ou seja, se tirar o problema da gente, nós não vamos saber lidar com o problema. Então eu queria que você falasse a respeito do problema que envolve a sociedade como um todo. Ou seja, como nós devemos lidar com isso enquanto sociedade, já que isso é uma responsabilidade de todos nós. O problema não é a família que está vivendo o problema é meu também, porque estou inserido na sociedade. Você tocou um ponto importante, porque o que acontece quando você passa perto de um viaduto e vê a quantidade de usuários lá de baixo, a maioria das pessoas, não, tem que acabar com esse povo, dá um remédio para matar esse povo todo, acabar com isso, como se se isso fosse a solução. Se isso fosse a solução, já teria resolvido, gente. Matava todo mundo. Mas acontece que nós temos que entender o seguinte: quando você quer exterminar um usuário que está debaixo do viaduto, você não deve esquecer que ele tem uma mãe que está lutando para que ele saia daquilo, que ele tem um pai desesperado, que ele tem uma família esperando que ele se recupere, numa esperança que ele recupere. Ele não pode ser o estorvo da sociedade. Então fica até um alerta, quando passarmos nesses ambientes, oremos por aquelas pessoas, mas oremos pela família também, que tem sentimento, não é bicho, não é animal, né? E quando exterminarmos essas pessoas, matarmos, eles vão para o plano espiritual. Chegam lá na condição, às vezes nem sabem que desencarnaram. O que diz o livro dos Espíritos? Que nós iremos, quando chegamos no plano espiritual, iremos para aquele meio onde nós estamos acostumados a viver. Então serão aqueles que estarão engrossando ainda mais outros ovos para fumar, porque do outro lado não tem uma boca de fumo, não tem um lugar para comprar. Então não vai resolver, vai trocar 6 por meia dúzia. E o problema, você bem disse, o problema não é daquela família, o problema é nosso. Nós, enquanto não conscientizarmos que fazemos parte de uma sociedade, que somos todos irmãos e precisamos todos cooperar para um bem comum, dificilmente o mundo vai mudar. Porque o lar vai mudar quando o coração das pessoas que ali convivem mudarem, trazendo Cristo para dentro de casa. Se eu posso orientar e não oriento, se eu posso dar um exemplo e não dou. Às vezes eu não fumo crack, às vezes eu não fumo uma cocaína, às vezes eu não fumo uma maconha, mas às vezes eu estou num caixa eletrônico, ou estou num caixa de supermercado, a moça do caixa esqueceu de digitar uma lata de milho verde que custa R$2, eu vi e fiquei calado. Então eu não tenho exemplo moral para falar. Eu tenho que entender, Chico Xavier nos falou uma vez, com muita propriedade, olha, quando você ver alguém sofrendo, imagine como se fosse o ente mais querido do seu coração. Não imagine que seja apenas uma outra pessoa que eu não conheço. Imagine como ser uma família, aquele que você mais ama. Aí você vai dedicar mais amor, você vai dedicar uma atenção melhor. E se você não puder fazer nada, você vai fazer uma prece. Porque junto com ele não escolheu para ser usuário de crack. Ele se envolveu um doente. A partir do momento que ele é usuário, ele é doente. Porque quem o conheceu fora das drogas, uma pessoa maravilhosa, um pai bacana, um menino legal. Aí vê na condição que ele está, se definhando, você não pode falar, eu estou, temos que matá-lo. Não, nós temos que tentar ajudar. Mesmo que as estatísticas não os favoreçam, nós temos que contribuir com a nossa parte. Se não pudermos ajudá-lo pessoalmente, ajudemos com as nossas orações. Quem de nós que está nos ouvindo aí no programa Seara Espírita, que faz prece para os traficantes, para que eles sejam tocados em seus corações? Às vezes não fazemos, tem que matar esse pessoal, tem que... Oração para os criminosos, Evangelho, segundo o Espiritismo, tem um capítulo sobre isso. Caridade para com os criminosos. Quando a pessoa que vem de ter a consciência, gente, eu estou destruindo famílias, ele pode parar. Tem um caso, talvez o tempo está em cima, que um rapaz parou de fumar por causa de um traficante. Ele chegou na boca de fumo, uma boca que ele não conhecia, e os outros lugares já não vendiam para ele, e o traficante falou com ele, não vou te vender, eu vou te dar 3 pedras. 3 pedras. Você vai fumar essas pedras e vai pensar no caminho que você está entrando, você vai morrer, esse caminho é perigoso. Aproveita que você está começando agora e saia disso. Fuma uma, pensa em tudo que eu estou falando. Se você fumar as 3, você pode vir que eu
que eu te vendo para você. Ele fumou, chegou em cara que ele fumou primeiro. Na segunda ele começou a pensar, gente, o cara falou isso e isso, das consequências, eu sei que é isso mesmo, Fumou a segunda. Pensou, jogou a terceira no vaso e deu descarga. Passou uns 4 meses, ele já estava se sentindo revigorado, voltou lá na banca, lá na boca, para agradecer o traficante. Para falar com ele da sua condição, que ele mudou, que ele realmente não está naquele caminho. Quando ele chegou lá, eu queria falar com o fulano de tal, o que você quer com ele? Não, eu vim cá agradecê-lo, porque ele me tirou do crack. Eu falei, você não ficou sabendo? Não. Antes de ontem foi assassinado. Quer dizer, pelo menos levou um benefício para ele do outro lado, que uma pessoa tirou. Então as pessoas precisam ser orientadas. Educação e o Cristo é a base para que nós possamos auxiliar as pessoas nessas condições. Lucas, gostaria de agradecer muito a sua participação por trazer nessas reflexões. Passa rápido, acabou já nossa 1 hora. O assunto é muito amplo, muito extenso, os problemas são graves realmente, mas a gente deixa esse programa Seara Espírita de hoje como um alerta, né? Um alerta para as famílias, um alerta para os pais, um alerta para a sociedade, para os professores, para os governantes de uma forma geral, da importância que nós temos de educar os nossos jovens, de cuidar das nossas crianças para que não entrem nesse mundo e para que a gente possa assim, libertar esses jovens dessa experiência muito dolorosa e assim construirmos o reino de Deus aqui na Terra. Muito obrigada uma vez mais, Lucas. Eu agradeço, um bom dia a todos, obrigado pela participação. Eu agradeço a todos os ouvintes que participaram, que ligaram, que mandaram o seu abraço. Muito obrigada por toda a participação de vocês. E vamos ficar com essas reflexões e, como bem colocou o Paulinho, o problema da droga não é o problema da família, minha vizinha, ou que mora longe, que o filho é usuário. O problema da droga é um problema de todos nós, de toda a sociedade, de toda a humanidade. Então a gente precisa trabalhar para vencermos essa grande dor, essa grande chaga que destrói tantas famílias, tantos lares, e é responsabilidade de cada um de nós. Então vamos pensar dessa forma e auxiliar, como o Lucas disse, através de uma prece, né, se a gente não pode auxiliar diretamente, mas que a gente possa mandar nossas boas vibrações, nossas preces para essas pessoas que passam por essa experiência dolorosa e podendo acolher com amor, com carinho, com compreensão, com a energia que for necessária, mas sempre lembrando de amparar, de acolher esses irmãos que passam por essa experiência, como Jesus faria se estivesse no nosso lugar. Ele que é o nosso mestre, modelo e guia. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.